é hora da gente ir para o método de segmentação a laser, segmentação ultra específica. E para quem que é ideal esse método? Esse método é ideal para quem ainda não tem uma lista de e-mails, não tem uma lista de clientes, mas quer começar a fazer uma segmentação de forma correta, uma segmentação que vai conseguir acertar o seu público-alvo mais ideal. Você vai ser capaz de fazer coisas como encontrar o seu público-alvo em qualquer dispositivo que ele esteja utilizando, seja iPad, computador, notebook, celular. Encontrar o público-alvo também em qualquer lugar que ele esteja, seja na casa dele, no trabalho, no lazer, nas férias ou em qualquer horário. Você pode também obter um aproveitamento máximo do seu orçamento e parar de desperdiçar dinheiro com anúncios para as pessoas erradas, que é o que normalmente acontece quando você não usa os métodos de segmentação a laser. E com certeza você vai ser abençoado com os mais baixos custos por clique nos seus anúncios, que você jamais imaginou que seria capaz de conseguir. Mas uma coisa muito importante, para você realizar a segmentação ultra específica que eu vou te ensinar agora, é importante que você conheça bem o seu avatar, conheça bem o seu público-alvo, saiba quem é o seu público-alvo. Se você tem um negócio, é importante você pesquisar quem é o seu avatar e quem é o seu público-alvo ideal, as pessoas que vão comprar o seu produto. Então vamos começar. Bom, então o primeiro passo para você fazer a sua segmentação ultra específica é você entrar no seu painel do Facebook. Aqui eu acessei business.facebook.com, que é o endereço do gerenciador de negócios do Facebook. Se você ainda não tiver um gerenciador de negócios, você vai para o facebook.com/ads/manage ou manage. E uma coisa importante é que esse painel que você está vendo é como o Facebook está durante a gravação dessa aula. Mas quase que semanalmente o Facebook faz atualizações. Então pode ser que quando você estiver assistindo essa aula, o painel vai estar um pouco diferente. Normalmente o Facebook muda alguma coisa no layout, ou ele muda um botão de lugar, ou ele muda a cor de algum botão. Mas o mais importante é que todas as funções vão continuar aqui, independente do momento que você estiver assistindo essa aula. Pode ser que só o layout esteja um pouco diferente, mas todas as funções que você precisar, o Facebook não retira. Pelo contrário, ele apenas inclui novas funções. Então, se você prestar atenção na lógica da aula, você vai conseguir fazer facilmente o método de segmentação ultra específica. Então, o primeiro passo é a gente criar o público ultra específico. Eu venho aqui no meu gerenciador de anúncios, no painel, e eu venho aqui em públicos, em ativos, eu venho aqui em públicos. E para fazer a segmentação ultra específica, eu vou criar um público-alvo. Eu venho aqui em criar público e aqui eu venho em público salvo. Clico em público salvo. Como você pode ver, ele vai abrir um painel de criação de público. Esse é o mesmo painel que você vê quando você está criando um anúncio lá no seu conjunto de anúncio. Mas o que acontece? Quando você está criando um conjunto lá no conjunto de anúncios e você vai criar o seu público, não tem como você salvar esse público. Aqui, quando você cria um público salvo, você pode ir lá no conjunto de anúncios e apenas importar esse conjunto salvo, em vez de você ter que ficar criando toda vez do zero o seu público que você vai utilizar. Então, aqui em público salvo, o primeiro passo é você dar um nome para o seu público. Então, aqui eu vou nomear esse público como ultra específica Ultimate. Esse é o nome do meu público que eu quero criar. O primeiro campo que você vai encontrar aqui é o campo de públicos personalizados. Aqui é onde você vai encontrar os públicos personalizados que você já criou, os públicos de lookalike e personalizado e público de remarketing que você já criou. Nessa aula a gente não vai trabalhar nesse campo aqui. O primeiro passo que a gente vai trabalhar, o primeiro campo que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou te mostrar, é o campo localização. E esse campo localização é um campo que já vem pré-selecionado aqui, Brasil. E em localização, ele te dá algumas opções de localização para você. Se você clicar nessa setinha aqui, ele vai abrir um leque. Pessoas que moram nessa localização, todos nessa localização, pessoas que foram nessa localização recentemente ou pessoas visitando essa localização.
Se você tem um negócio local, por exemplo, e você quer fazer um anúncio para as pessoas que estão visitando o seu bairro, vamos supor que você tem uma padaria, você tem um supermercado, você quer fazer uma promoção para as pessoas que estão visitando o seu bairro, elas visualizam o seu anúncio. Quando elas estão visitando o seu bairro, você pode colocar aqui pessoas visitando essa localização. E aí, aqui onde está pré-selecionado o Brasil, eu recolho. Então vamos supor que eu tenho um supermercado na cidade de Goiânia. Eu procuro Goiânia, Goiás, seleciono. Aqui ele vai me dar o mapa de Goiânia. Se eu clicar, você está vendo nesse campo mais e menos? Se eu clicar em mais, eu posso selecionar o bairro que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um supermercado ou um café no bairro do Vila Nova. E se eu clicar aqui em adicionar pino, eu posso adicionar um pino aqui nesse bairro e aqui nesse campo que vai estar pré-selecionado, o lugar onde eu coloquei mais 16 km, eu posso mudar para, por exemplo, mais 1 km. Então, olha que legal, esse anúncio ele vai se rodar somente para o público que está em volta do setor Vila Nova. Se eu quiser um pouquinho mais amplo, eu posso colocar mais 2 km. Pronto. Então, vai pegar o bairro Vila Nova e os bairros que estão em volta. Então, você pode fazer essa segmentação se você tiver um negócio local ou simplesmente, se você atende a cidade inteira, você pode selecionar aqui somente Goiânia, Goiás. E aqui, olha que ferramenta interessante. Quando você seleciona Goiânia e Goiás, ele vai te dar um outro campo aqui, Goiânia, Goiás, mais 40 km. Se eu clicar nessa aba, eu posso colocar quantos quilômetros em volta de Goiânia eu quero. Então, de 17 até 80 km. Por exemplo, eu quero Goiânia mais 80 km em volta. Então, tudo que tiver até 80 km em volta de Goiânia, o meu anúncio vai aparecer para essas pessoas que estão até 80 km de Goiânia. Eu posso diminuir para 17, se eu quiser. Então, Goiânia mais 17 km. Ou apenas Goiânia, apenas a cidade atual. E aí o meu anúncio ele vai rodar apenas para o público que está em Goiânia nesse momento. Ou então eu posso mudar aqui e posso colocar para um público que mora em Goiânia. E aí ele vai anunciar somente para o público que mora em Goiânia. Ou então eu posso colocar para todos nessa localização, todos os que moram, que estão visitando essa localização. E esse anúncio ele vai colocar. Uma outra função também que eu posso colocar é excluir um local. Então vamos supor que eu quero anunciar para Goiânia, Goiás e até 80 km. Então você vê que pegou todas essas cidades em volta. Mas eu não atendo uma determinada cidade. Vamos supor que eu não atendo essa cidade aqui, Senador Canedo. Então, nessa opção aqui de incluir, eu venho em excluir e aí eu excluo Senador Canedo. Só de eu aparecer aqui, já apareceu Senador Canedo, Goiás, Brasil. Eu clico aqui, mais 40 km, não, apenas a cidade atual. Eu quero excluir apenas Senador Canedo. Então, olha que legal, eu estou anunciando para Goiânia, para 80 km em volta de Goiânia, mas eu excluí Senador Canedo. E eu posso fazer isso, vamos supor que eu não atendo também em Umas, aqui essa cidade. Então, eu coloco aqui, excluir em Umas, Goiás, Brasil. Apenas a cidade. Aqui, por padrão, vai aparecer mais 40 km, mas eu coloco apenas a cidade atual. Então, eu excluí. Eu estou anunciando para Goiânia, exceto para o público de Senador Canedo e para o público de Inhumas, como você pode ver aqui. É uma função muito interessante para quem tem um negócio local. Então, o primeiro ponto é localização. Agora, o segundo ponto muito importante na sua segmentação é idade. Idade, o Facebook ele vem pré-determinado de 18 até 65 anos. E aí que entra uma coisa muito importante. Se você marcar aqui, você pode anunciar para pessoas a partir de 13 anos ou deixar o padrão para 18 anos até 65 anos. Aí é que está um grande erro que muita gente comete. Por quê? Porque não personaliza a idade do seu público. Será que um público de 18, 19, 20 anos compra o seu produto? É o seu avatar? No meu caso, na minha empresa, por exemplo, o público-alvo é a partir de 24 anos de idade. Então, se eu deixar o público-alvo a partir de 18 anos, o meu anúncio vai ser exibido para pessoas de 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos, que são um público que preferencialmente não compra o meu produto. Então, às vezes, você vende um produto para jovem. Não tem por que você deixar 65 anos ou mais, porque aí sim o seu anúncio vai ser exibido para pessoas erradas. Aí que está a importância de você conhecer o seu avatar. Então, você pode colocar, por exemplo, no meu público, eu marco de 24 até 59 anos de idade.
Esse é o meu público dominante. Você precisa saber quem é o seu público-alvo, quem são as pessoas que compram de você. Essa questão da idade é muito importante, esse segundo ponto. Por quê? Para você parar de desperdiçar dinheiro anunciando para a faixa etária errada que não vai comprar o seu produto. Se você vende skate, por exemplo, quem tem 60 anos dificilmente vai comprar seu skate. Ela pode comprar para o neto dela, para o filho dela, mas não é um público predominante, é um público que você vai gastar muito dinheiro para ter que vender para ele. Então, saiba quem é a idade, qual a faixa etária da idade de pessoas que compram o seu público. A terceira opção aqui, muito importante, é em gênero. Aqui em gênero, você pode anunciar para todos que vem pré-selecionado, ou somente para homens, ou somente para mulheres. Se o seu público trabalha com homens, for um público masculino, então você pré-seleciona aqui homens e o seu anúncio só vai ser exibido para homens no Facebook. Se você adicionar mulheres, o seu anúncio só vai ser exibido para mulheres no Facebook. Isso é muito importante. Se você trabalha predominantemente com homens ou com mulheres, não deixe todos aqui, porque senão você também vai perder dinheiro. O seu anúncio, por exemplo, você vende um produto para mulheres, um creme de cabelo para mulheres, por exemplo. E se você deixar marcado todos, o seu anúncio ele vai ser exibido para homens também. E isso vai encarecer o seu anúncio, porque os homens não vão clicar e não vão comprar. Então, tenha certeza de quem é o seu público-alvo. Aqui em idiomas você vai deixar em branco também. Por quê? Porque idiomas não é uma função que a gente costuma trabalhar dentro da segmentação ultra específica. Agora, a quarta opção, que é a opção mais importante no meu ponto de vista, é o direcionamento detalhado. Por quê? Porque aqui você tem muitas opções de segmentação. Então, eu vou excluir aqui essa segmentação que eu fiz de local, vou deixar somente Brasil. Então, se o seu negócio fala com o Brasil inteiro, por exemplo, além da idade e do gênero, é no direcionamento detalhado que você vai encontrar as melhores opções de segmentação. Primeiramente, aqui você vai encontrar temas para você anunciar. Por exemplo, o meu tema é marketing digital. Então, se eu digitar aqui nesse campo marketing digital, ele tem esse tema específico, que é marketing digital. Por exemplo, o meu tema é esportes. Então, se eu colocar aqui esportes, aqui esporte eletrônico, esporte interativo, esporte nacional, auto esporte, ele me dá várias opções aqui. Se o meu tema, por exemplo, é futebol, então ele tem várias opções aqui de futebol para mim selecionar futebol, futebol americano, futebol de salão. Então, qual que é o seu tema? Você pode selecionar aqui por tema ou temas que o seu produto tenha. Aqui uma outra opção também no direcionamento detalhado que você pode incluir, deixa eu deixar incluído o marketing digital aqui. Uma outra opção que você pode incluir nesse direcionamento detalhado também é referências. Quem são as referências da sua área de mercado? Muitas vezes essas referências podem aparecer aqui. Por exemplo, uma referência na minha área no marketing digital é o Viver de Blog. Deixa eu ver se tem aqui, Viver de Blog. Olha aqui, Viver de Blog. Então eu consigo anunciar para a audiência do Viver de Blog. Uma outra referência da minha área é a Hotmart. Deixa eu ver se eu acho a Hotmart aqui. Aqui tem a Hotmart também. Então, em muitos casos, você vai encontrar as referências de tema ou as autoridades do seu nicho de mercado. Em outros casos, você também não vai encontrar. Não é sempre que tem a referência aqui, mas em muitos casos, as referências da sua área de mercado, se você pesquisar, vão estar aqui também. Um outro tipo de segmentação que você pode fazer aqui no direcionamento detalhado, e isso é muito importante, é o perfil comportamental do seu público. Então vamos supor que eu quero anunciar somente para pessoas casadas. O meu público-alvo são pessoas casadas. Então se eu digitar aqui casados, olha a opção que ele abre aqui, o leque de opções. Recém-casados, pessoas que estão casadas há 1 ano, pessoas que estão casadas há 6 meses, amigos de recém-casados, casados ou somente casados. Então é muito interessante essa segmentação. Noivos, por exemplo, se eu escrever noivos, olha aqui, noivos recentes, 6 meses. Então, quem noivou nos últimos 6 meses? Eu posso incluir essa opção também aqui, se eu quiser. Vamos supor que eu trabalho, o meu público é pais de crianças pequenas. Então, eu posso escrever aqui, pais, olha aqui, pais todos, pais com filhos adultos de 18 a 26 anos, pais com adolescentes, pais com pré-adolescentes de 8 a 12 anos, pais com idades em crianças escolares e aí vai, pais recentes com crianças de 0 a 12 meses. Então, olha que incrível essa opção de segmentação do Facebook.
Tem muita coisa aqui para você segmentar. Olha, uma outra opção que eu posso segmentar aqui em direcionamento detalhado é quem faz compras. Então, se eu digitar compras aqui, compras no Paraguai, quem faz compras na internet, quem faz compras na Black Friday, oferta do dia. Então, tem muitas opções aqui de compra. Ou então, quem está viajando. Vamos ver. Vamos escrever viagem aqui. Olha que legal, viajantes frequentes, você pode anunciar para aquelas pessoas que gostam de viajar. Se você, por exemplo, tem uma agência de turismo, um hotel, viajantes internacionais, pessoas que viajam a trabalho, pessoa que retornou de viagens há mais uma semana, até viagem espacial, quem curte viagem espacial, com certeza, quem viaja para cruzeiros. Então, olha a opção de segmentação que o Facebook tem nessa segmentação ultra específica. E aí eu posso colocar o tema ou o comportamento que eu quiser. Livros, por exemplo, quem gosta de livros, de leituras, livros de ficção, livros da Bíblia. Eu posso colocar, por exemplo, quem tem ensino superior. Então, olha aqui, eu posso segmentar as pessoas que têm ensino superior. Ou ensino médio. Ensino médio, ele apareceu aqui. Quem gosta de culinária. Aqui, ó, culinária. Culinária japonesa, culinária italiana, culinária indiana, são várias opções, culinária dos Estados Unidos, ou geralmente culinária que ele pega todas essas opções. Então aqui você pode esgotar, você pode colocar diversas opções, você tem muitas opções de segmentação nesse direcionamento detalhado. Por isso que é importante você conhecer bem o seu avatar, porque quando você conhecer o seu avatar, você vai saber, por exemplo, que revista que ele lê, você pode procurar aqui o nome da revista, que jornal que ele lê, você pode procurar as páginas que ele curte, em muitas opções de segmentação. Tem até sugestões aqui, se você clicar, o Facebook te dá sugestões. Então, aqui é uma opção realmente para você acertar em cheio o seu público-alvo. O direcionamento detalhado é o que vai fazer a diferença para a sua segmentação ultra específica. Além do direcionamento detalhado, aqui é a quarta opção, a quinta opção aqui é conexões. Nessa conexões tem algumas opções que eu posso utilizar também, que é, por exemplo, deixa eu clicar aqui, páginas do Facebook. Aqui eu posso selecionar somente o público que curtiu a minha página. Se eu quiser anunciar somente para os fãs da minha página, então eu seleciono somente essa opção, pessoas que curtiram a sua página, ou amigos de pessoas que curtiram a minha página. Eu posso excluir as pessoas que curtiram a minha página. Eu quero anunciar para um público 100% novo. Ele me dá essa opção também. Pessoas que usaram seu aplicativo, pessoas que responderam ao seu evento, ou você pode excluir essas pessoas também. Então aqui em conexões é basicamente as conexões que você já tem. E depois que você terminou a sua segmentação ultra específica, o próximo passo é você conferir para ver se está tudo ok. O nome aqui é Ultra Específica Ultimate, esse é o nome da segmentação que eu fiz. Confere os locais, confere o gênero, idiomas, confere principalmente o direcionamento detalhado para ver se está tudo ok. E aí você vem aqui e cria o público, clica em criar público. Como você pode ver, ele já criou o público de segmentação ultra específica, público salvo. Aqui um público de 34 milhões de pessoas, é um público muito grande. Eu recomendo fortemente você nunca usar um público de 34 milhões de pessoas. Aqui nessa aula foi só um exemplo para você ver como criar uma segmentação ultra específica. Mas um público ideal, conforme eu já mencionei, é entre meio milhão até 1 milhão e 200, no máximo 1 milhão e meio de pessoas por conjunto de anúncios por público que você for anunciar. Olá, aqui é a Josi e eu quero fazer uma pequena atualização aqui nessa aula. Você viu que o Felipe acabou de criar um público ultra específico de 34 milhões de pessoas. E ele sugeriu aqui na aula que você não use um público ultra específico desse tamanho. Realmente, 34 milhões de pessoas é muita gente. O máximo que ele sugere que você selecione de público é de meio milhão a 1 milhão e meio de pessoas. Mas o Felipe esqueceu aqui de te mostrar como limitar esse público. Quando você está criando um público, é muito fácil você passar de 1 milhão e meio de pessoas com apenas um interesse que você coloca lá na segmentação. Então, ele só esqueceu de colocar esse detalhe, como diminuir essa quantidade aqui de 34 milhões de pessoas para 1 milhão e meio de pessoas. Então, é isso que eu vou te mostrar como fazer agora, ok? Então, aqui no painel de criação de público de alvo salvo, de público ultra específico, eu estou aqui fazendo um teste, né, com basicamente os mesmos públicos que o Felipe estava usando, Marketing Digital, Hotmart, enfim. E eu estou com um público aqui de 18 milhões de pessoas. Então, como que eu abaixo isso para 1 milhão e meio de pessoas,
ou 600 mil pessoas, alguma coisa assim. É aqui, ó, depois que você adicionou, você está sempre aqui incluindo interesses, né? Depois que você clica aqui e inclui interesses específicos para o seu público, que você sabe que ele tem esses interesses, aqui embaixo tem essa opção, ó, limitar público. Então é aqui que você vai clicar. Você clica em limitar público e aqui você coloca os dados demográficos. Ou seja, dentro desse público de marketing digital, Hotmart, Viver de Blog e tal, dentro desse público eu quero que o Facebook limite somente algumas pessoas para mim. Por exemplo, eu sei que a maioria do meu público-alvo são pessoas casadas. Então eu vou limitar as pessoas casadas, ó, status de relacionamento, casados. Pronto. Eu limitei. Dos 18 milhões, baixou para 4 milhões de pessoas já. É assim que você vai diminuir esse número, limitando o público, ok? Mas 4 milhões ainda é um público muito grande, então eu vou limitar ainda mais. Então você coloca aqui, limitar mais, abre mais uma nova caixinha de limitação e coloca mais algum dado demográfico. É bom que essas limitações sejam apenas para dados demográficos. O que são dados demográficos? É o status de relacionamento do seu público, se ele é casado, solteiro, é a renda familiar que ele tem, é o trabalho que ele faz, qual que é o cargo dele, se ele é empresário, se ele é funcionário administrativo, se ele trabalha numa empresa pública, privada, é a formação dele, se ele tem ensino médio, ensino superior, qual o ensino que ele tem. Esses são os dados demográficos e essa é a melhor forma de limitar o público. Os interesses são coisas mais gerais mesmo, são marketing digital, Hotmart, por exemplo, interesse em alguma revista, né? A pequenas empresas, grandes negócios, por exemplo, é um interesse desse meu público aqui. Então, aqui são interesses de coisas mais gerais, tá certo? E as limitações, você vai usar os dados demográficos, ok? Então, deixa eu limitar um pouco mais aqui para ver se eu consigo chegar lá no 1 milhão para te mostrar. Vou limitar aqui mais um pouco. Vou limitar para o público que tem ensino médio. Que eu sei que o meu público tem, a maioria deles tem um nível educacional de ensino médio. Pronto. Baixou para 710 mil pessoas. Agora sim está um público muito bom para trabalhar. Então, se você quiser aumentar esse público, você coloca um pouquinho mais de interesses aqui. Se você quiser atingir a casa de 1 milhão e 200 mil pessoas, alguma coisa assim, você aumenta aqui nos interesses. Se passou de 1,5 milhão e você quer diminuir esse público, você diminui aqui no campo de limitar mais. Abre mais uma caixinha de limitação e continua colocando limitações de dados demográficos aqui, ok? Essas duas limitações que eu coloquei já foram suficientes para baixar bastante o meu público. Então é assim que você faz para diminuir a quantidade de públicos, ok? Mas como que você vai fazer para utilizar esse público que você criou agora nessa segmentação ultra específica? No momento da criação da sua campanha, quando você vai editar o seu conjunto de anúncios, vamos clicar aqui em editar, aqui em públicos, aqui em novo público, você pode achar um público salvo. Olha aqui, novo público, ultra específica Ultimate. Aqui está a segmentação que a gente acabou de criar lá no painel de público salvo. Então, se eu clicar aqui e selecionar ultra específica, ele já vai carregar todas a segmentação que eu fiz. Então, sempre que você for criar um conjunto de anúncios, você pode utilizar essa configuração, esse público ultra específico que você acabou de criar, esse público salvo, em vez de ter que fazer do zero toda vez que você for criar um anúncio. Então, isso daí, essa foi a segmentação ultra específica. Aproveite muito bem os 5 pontos dessa segmentação para especificar o máximo possível o seu avatar. E não se esqueça, se você estiver divulgando para o Brasil inteiro, uma segmentação para o Brasil inteiro, crie públicos entre meio milhão até 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas, no máximo 1,5 milhão de pessoas. Mais do que isso fica muito grande e menos do que isso também fica um público muito pequeno. A exceção é se você estiver trabalhando com um público local, para uma cidade, para o seu bairro, para uma região, aí você não precisa se preocupar com a quantidade de público. Então é isso daí, um grande abraço e eu vejo você na próxima aula. Até mais!